seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Juntas no Pod. Aqui é um espaço onde a gente pode compartilhar, dividir as nossas experiências do universo feminino. E agora a gente está esperando o quê? O seu like, curta a nossa página, deixa lá, aciona seu sininho, faz tudo. Avisa as amigas e bora ouvir o nosso podcast. Eu sou Vanessa Paz. Eu sou a Carla Brandão e avisa hoje, tem que avisar muito as amigas mesmo, porque o tema de hoje é de tirar o sono, não só o sono como a libido, a concentração e até o humor da gente. Hoje o assunto é sobre um assunto que é até bastante desconhecido e polêmico, que é a menopausa. Sim, uma fase que faz parte da vida de toda mulher, né? Que chega ali perto dos 40, 50, uma um pouco mais cedo, outra um pouco mais tarde, né? E 70% das mulheres, sabe, Carla, elas não têm muito conhecimento sobre o assunto, algumas nem conversam sobre isso. Por isso que hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui e, né, aproveita para chamar, foi o que ela falou, aproveita para chamar suas amigas para dividir as experiências, coloca aí nos comentários perguntas, né, quais são as dúvidas sobre esse tema que é tão presente na nossa vida. E hoje, realmente, é o dia para você botar bastante comentário e fazer bastante pergunta também, porque a nossa especialista é uma grande especialista no tema, é a doutora Carolina Rezende. Ela é especialista em medicina da mulher e trabalha em vários hospitais, como o Moriá, um grande hospital aqui de São Paulo, e é com ela nosso papo sobre menopausa hoje. Eu já abro com uma pergunta muito instigante. Uma recente pesquisa falou que 32% das mulheres, doutora, diz que falar de menopausa é falar de velhice. Bom, como você encara isso? Conta pra gente. Primeiramente, oi, né? Oi. Obrigada, bem-vinda, doutora. Bem-vinda, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e levantar esse tema que é tão importante, que é justamente isso, né? As mulheres, elas não falam e às vezes têm uma série de sintomas, não sabem de onde vem. Então, levantar esse assunto e poder esclarecer o máximo possível é muito importante. Sim. Né? E então a sua pergunta. Tchan, 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 tchan. As mulheres, uma pesquisa falou recentemente que 32% das mulheres encaram a menopausa como um sinônimo de velhice. Não, é coisa horrível você falar isso, né? Eu acho que a menopausa, ela é um processo natural na vida da mulher e não está relacionada à velhice, longe disso. O que é a menopausa, né? Então, a definição é 1 ano sem a menstruação. Mas, por dentro, tem uma série de processos fisiológicos que vão levar a isso. Então, tem a diminuição da produção de um hormônio, que é o estradiol, né? E isso pode começar a partir dos 45 anos, a gente já considera normal, né? Os sintomas climatéricos, eles podem aparecer antes da mulher parar de menstruar. Então, e quais são esses sintomas, né? Calores, o principal é o calor, normalmente na região superior do corpo. Então, às vezes está num ambiente que nem está quente e vem aquele fogacho, que a gente chama, pode ficar um pouco vermelha, causa um desconforto social. Então, esse é o principal. Mas tem vários outros associados, né? Que a gente vai falar muito, né? Sobre todos esses sintomas. Isso, que quem tem sabe bem, né? Então, muitas vezes pode estar associado à alteração de humor, insônia, dor articular, em alguns casos, até palpitação mesmo, sentir o coração disparar. E também tem os sintomas geniturinários, né? Que às vezes pode ter secura vaginal, e isso pode interferir na vida sexual também. Então, tem muitas coisas que podem estar associadas à menopausa e a gente pode melhorar a qualidade de vida através do tratamento. E quais os mitos da menopausa que ainda são tidos como verdade, assim? Que as pessoas ainda acham que aquilo... mas é um mito? Eu acho que um grande mito é o envelhecimento, né? Eu acho que hoje a gente tem milhares de exemplos de mulheres incríveis aí que chegam super bem, muito além dos 50, 60, 70 anos, trabalhando, fazendo exercício, né? Então, eu acho que cuidar da saúde de uma forma geral é isso que vai determinar o envelhecimento ou não, né? Não é a menopausa. Sim. O mito sexual, né? Então, depois da menopausa, não existe mais vida sexual. Isso também é uma grande besteira, porque a sexualidade, ela envolve uma série de fatores e isso está muito relacionado à autoestima. Então, você
Falar que uma mulher, depois da menopausa, ela não tem mais vida sexual, ela tá envelhecendo, isso é horrível de se falar para uma mulher, Nossa, é. né? Então, esse é um grande mito também. E tem, eu acho que da parte estética, cada fase tem a sua beleza, né? A gente não pode ter 50 anos querendo parecer que tem 20, né? Perfeito. Eu acho que tem mulheres de todas as idades lindas e cada um com a sua característica. Então, o mito da beleza, eu acho que depois da menopausa, as mulheres continuam sendo muito bonitas, sim. Mas você falou que a idade média da gente começar a entrar na menopausa é 45. A idade média é 51 anos, né? 90% das mulheres vão entrar entre 45 até 55 anos. Então, essa é a faixa etária mais comum, mas a média mesmo é 51 anos. E como fazer para, como você deu o exemplo, como fazer para a gente chegar, avançar, ultrapassar esse momento inicial que é um pouco assustador e estar bem, né? E ter a pele boa, e ter uma vida melhor e não sucumbir aos efeitos da menopausa. Tem algum segredo? Segredos, Tchan, tchan. O primeiro, eu acho que o segredo tá no simples, né? Que é o que a gente menos quer fazer. Então, você ter uma rotina de cuidados alimentares, de exercício, de sono, isso é a primeira coisa, né? Eu acho que para a vida, em todas as faixas etárias, mas principalmente nessa. Agora, em relação à menopausa, então, essa transição que é fisiológica, assim, 50, 60, até 80% das mulheres podem ter alguns desses sintomas que eu falei. Vamos concentrar mais nos fogachos. Esses são mais comuns, né? São os mais comuns. Vamos concentrar mais nos fogachos. Ele pode aparecer em diferentes intensidades. Tem algumas mulheres que vão ter bem leve, de vez em quando, que nem vai levar a um desconforto social de fato. Tem mulheres que vão realmente não conseguir estar no ambiente e Aquilo incomoda, né? demais. E aí o tratamento é direcionado e individualizado de acordo com o que a mulher está sentindo, né? Então, o tratamento hormonal lá no passado, ele foi muito mal falado, né? Por um trabalho que acabou colocando todas as mulheres no mesmo grupo, desde aquelas que estavam na transição menopausal até as que já tinham mais de 10 anos de menopausa, mais de 60 anos. Então, por isso que precisa individualizar. Mas quando ele for bem indicado, ele traz muita qualidade de vida para a mulher, né? Não precisa conviver com esses sintomas com medo da terapia hormonal, né? Então, bem indicada, sim, ela deve ser indicada. Eu acho que é o maior assombro, assim, que a gente tem mais medo, né? Eu falo por mim, que tô entrando nessa fase agora, com 49 anos, comecei a vivenciar esses sintomas todos, e a gente tem um medo do câncer, né? Que falava, não, a reposição hormonal é perigosa. Aí eu nunca ouvia, a gente tava conversando sobre isso ontem, falando da pauta, né? Que a minha avó não comentava, não sabia se minha avó sofreu de menopausa ou não sofreu, se teve. A minha mãe teve os sintomas, mas muito leves, e minha mãe tomava isoflavona, né? Ela fez, não, então, não faça a reposição, vá na isoflavona, Aí eu fui chá de amora, isoflavona. Até falei, gente, eu vou matar uma pessoa, eu tô extremamente irritada, eu estou insuportável, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá pra ir nesse paliativo. Comecei a fazer muita atividade física, mas aí é isso, eu vou falar por mim. Eu acordava de madrugada, perdi o sono, demorava horas pra dormir. Aí como vai ser o seu dia? Pois é. Péssimo. Exato. E eu tinha o calor noturno, né? Então eu só tinha na madrugada. Mas assim, eu convivo com mulheres da minha idade, um pouco mais novas, um pouco mais velhas, né? Aí no dia a dia, você via o que a doutora comentou dessa coisa do social. Eu lembro da Drew Barrymore, né? Que é a atriz, que teve isso no programa dela. Ela tava lá entrevistando, ela falou, gente, eu preciso arrancar tudo. Eu tô na cara da menopausa e tal. E era assim, porque ela fez uma brincadeira, ela é uma atriz, ela tava ao vivo ali, pôde brincar. Mas eu tava numa reunião com a coordenadora da escola do meu filho, e a gente conversando, de repente ela começou a transpirar. Ela falou assim, me desculpa, eu tô entrando na menopausa. Eu falei, amiga, tá tudo certo, pode ficar tranquila. Então assim, pedi desculpas, porque ela tava começando a transpirar no rosto, ela tava incomodada com aquilo. Então assim, hoje, é muito importante isso que a gente tava falando, que não é mais reposição, né, que é terapia hormonal. Terapia hormonal. E que é individualizado, porque antes era todo mundo no mesmo balaio, não é isso? Então, por que não é reposição, né?
Então, como eu tinha falado, a gente diminui a produção do hormônio estradiol, que causa esses sintomas. Não é que você precisa repor. Então, para essas mulheres que têm sintomas, é que teria indicação de tratar o sintoma, e o tratamento é com hormônio. Então, terapia hormonal, né? Mas não precisa repor por ser um processo fisiológico, não é uma Então, doença. só uma dúvida. Você só repõe o estradiol se tiver sintoma? A indicação seria para quem tem sintoma, e não para todas as mulheres que entram na menopausa, né? Ó, E aí é isso, cada anotar. uma vai ter uma intensidade diferente, a gente busca entrar com doses mais baixas, né? Em muitos casos, a dose mais baixa já é suficiente para tratar esses sintomas, mas eventualmente, para casos, sintomas muito intensos, você precisa até, às vezes, aumentar um pouco a dose, né? Então, o hormônio que realmente melhora os sintomas vasomotores é o estradiol, né? E só que isso é muito importante, né? Porque as mulheres que têm útero, se você repor só o estradiol, você pode levar a um problema no endométrio, que a gente chama de hiperplasia endometrial. Então, a gente acaba repondo também a progesterona, né? Para proteger esse endométrio contra a hiperplasia endometrial. Tá. Isso é fundamental para quem tem útero. E, em alguns casos, relacionados à libido, à vida sexual, aí tem indicação de acrescentar ainda a testosterona, né? E quando seria o a terceiro testosterona é hormônio. indicada? Mais nos casos relacionados à libido, à parte sexual, Sim. tá? Então, muitas vezes só com a reposição de estrogênio não há melhora da libido, e aí sim tem indicação de Mas eu repor. vou retomar só um assunto, uma pergunta da Vanessa aqui, que ela falou, que também é o meu medo, sempre foi, que é a questão do câncer. Isso. Então, hoje, existe o que a gente chama de cancerofobia, né? E eu acho que é importante, sim, ter essa visão, mas ver quando de fato existe esse risco. O que tem hoje em relação à terapia hormonal? Você tem duas formas de fazer a reposição, via oral e via transdérmica, né? Então, a via oral, o incremento no risco de câncer de mama, e quando a gente fala de câncer de mama, é importante deixar isso bem claro, é muito baixo, seria de 1 a cada 1.000 mulheres, mais ou menos, tá? Associado ao uso da progesterona. Quando a gente fala de transdérmico, que são os géis, os adesivos, não mostrou aumento nesse risco do câncer de mama. que ótimo. Quando usa progesterona. Isso, via oral, Tá. né? Agora, transdérmico Transdérmico, não mostrou aumento nesse risco, principalmente com as progesteronas naturais, que a gente chama, né? Então, a reposição, a terapia com estrógeno, com estradiol e com a testosterona não incidem em riscos de câncer. Transdérmico, o que os Transdérmico, trabalhos mostraram hoje é que não aumentou esse risco, tá? No uso transdérmico. Via oral tem um incremento de risco muito baixo, tá? Que não contraindica o uso, mas quem que não deve usar? Mulheres que já tiveram câncer de mama. Essas mulheres não podem, devem nem transdérmico nem via oral. E quem tem histórico familiar? Não, a princípio, não tem contraindicação, deve-se individualizar cada caso, né? Que a gente considera fator de risco, quem tem o gene de aumento de risco, que é o BRCA. Mesmo assim, deve-se individualizar cada caso, não é uma contraindicação absoluta, tá? Só realmente quem teve câncer de mama não pode. E também o outro risco relacionado à terapia hormonal, que é o tromboembolismo venoso, né? Então, de novo, o aumento de risco ele é muito baixo. Mas o nome popular desse negócio que você falou é a trombose, né? Trombose, Tá. exato. Também pode ser com anticoncepcional, né? Tem pessoas que não podem usar por O causa... anticoncepcional, comparado com a terapia hormonal, são como se fossem doses maiores. Então, a terapia hormonal ela tem efeitos mais leves do que do anticoncepcional, tá? sim. Então, a mesma coisa em relação ao tromboembolismo. Quem já teve tromboembolismo não pode fazer terapia hormonal. Mas outras populações, quem tem pressão alta compensada, quem tem diabetes compensada, não é uma contraindicação, pode usar.
Existe uma vertente médica, assim, que eles são contra essa medicalização, né? Para tratar a menopausa, que o uso do hormônio é bom para a indústria farmacêutica, mas que a gente deveria passar por essa fase, assim, matando pessoas, né? Ficando super tranquila, sem dormir, gostosinha. Então, assim, como que a gente faz? Assim, tem pessoas que ainda conseguem, vão nesses médicos, né? Vão em especialistas e que, não. Eu queria ver se eles tivessem os É sintomas da isso. menopausa. eles Doutor falando Drauzio isso. Varela falou isso, né? Se homens passassem pelo que as mulheres passam, já tinha tido uma solução mais rápida. Fala E virou fácil, super famoso, né? O fala. Dr. Drauzio maravilhoso colocou isso na rede social e aí bombou de novo, todo mundo falando, né, bem isso, sobre o né? assunto. Não, falar é fácil. Eu quero ver, passar por tudo isso, ter a opção de tratamento e recusar. Pode, ninguém, né? Se a pessoa não quiser e existem outras formas, elas não vão ser tão eficazes, né? Não, que nem eu falei de hábito de vida, pode-se tentar acupuntura. Eu tentei. Pois Acupuntura, Então, eu tentei tudo, assim, antes de ir pro meu adesivo, que tá ok, maravilhoso. os fitoterápicos à base de isoflavonas, eles vão ter um efeito muito menor. Para quem tem sintomas leves, pode funcionar, tá ótimo, né? Agora é isso, agora, se você tá querendo matar uma pessoa, você vai ficar lá com a acupuntura, não vai resolver. Não vai A terapia adiantar. hormonal é uma coisa cara pra gente falar, em termos de Brasil, por exemplo, e, sendo barato ou cara de qualquer maneira, há muitas mulheres que desconhecem, inclusive, o que tem que ser feito. O que a senhora tem a dizer sobre isso? O custo, ele varia bastante, principalmente dependendo da via, né? Então, normalmente, a via oral, ela é um pouco mais acessível do que a via transdérmica. Tá. E claro, né? Tem algum custo, tem sim, mas a via oral, ela costuma ser um pouco mais baixo. Existe também, para quem tem sintoma geniturinário, a gente tem o uso de hormônio via vaginal, que aí tem um efeito diferente da transdérmica e da oral. Então, transdérmica e oral são efeitos sistêmicos, que a gente fala, né? Eles vão agir no organismo como um todo, melhora os fogachos, pode melhorar, se tiver relacionado à menopausa, à insônia, né? Alteração do humor. Agora, via vaginal tem uma ação local, né? Então... Que é um gel. É um gel que a mulher coloca via vaginal e vai melhorar para aqueles casos que tem secura vaginal, né? E isso pode levar a dor na relação, ao desconforto na relação. Então, a via vaginal é isso, ela tem uma ação local. Então, mesmo, por exemplo... Com adesivo, precisa colocar o gel. Em alguns casos, porque o adesivo, ele tem ação sistêmica. O que não Se for muito acontece é o severa a contrário. secura, né? Se a Se pessoa você tiver com muito usa desconforto. você começou a usar a via vaginal, mas tem aí depois apareceram os fogachos, vamos supor. Aí sim, precisa da via sistêmica, né? Mas se forem só sintomas vaginais, aí pode usar só o creme. Aí não teria problema, porque é ação local. E aí não tem esse incremento de risco a princípio, de tromboembolismo e nem mesmo na mama, porque é uma ação local, não tem uma ação sistêmica. E a gente estava falando disso, da questão da idade, né? De ser associado a ficar velha, né? Tem muitas mulheres hoje que desconhecem os sintomas, assim, às vezes por falta de conhecimento mesmo, ou até mulheres que você conversa, né, da sua rede de amigas e tal, que não aceitam, tô com calor, eu tô com insônia, Sim. nossa, Aí você fala assim, pode ser menopausa. Pode ser menopausa, tipo, A memória nossa, ruim, né? a memória, gente, A memória. meu Deus do céu. Você Muitas quer falar pessoas uma não coisa, associam. parece que... E a pessoa não quer associar, né? Ou não quer aceitar, não sei. Existe um trabalho de informação, assim, feito? Super importante, Pra né? isso, E é isso que eu acho que as sociedades têm um pouco se envolvido nisso. E eu acho que a rede social hoje também acaba... Isso que vocês estão fazendo é maravilhoso, que as pessoas hoje consomem muito rede social, então acho que isso é super importante, né? E é isso, os sintomas, eles podem aparecer antes da menstruação falhar, né? Que é o que a gente chama de climatério. O climatério, ele começa antes. Então, é até importante a gente enfatizar quais são esses sintomas. Então, os calores, tem gente que vai ter só calor noturno, acorda à noite com calor. Era o meu. E muitas vezes a família não entende, né? O marido, os filhos, falam, ai, que frescura, essa alteração do humor. E são sintomas, sim, relacionados. O que mais? A perda da memória, de você querer falar uma coisa, lembrar... Gente, Fugir, não vem. né? Isso pode estar relacionado. O difícil é a gente saber o que está relacionado à menopausa e o que podem ter Pode outras ser uma outra causas, coisa. né?
Então, é bom identificar uma forma de Se ajudar. você fez a reposição e continuar... E quando apareceu, né? Eu sempre tive Ah. dificuldade para dormir e agora eu tô na menopausa. Não, provavelmente não é menopausa. Não é a menopausa, né? também não Uma dá pra coisa colocar mais tudo culpa na antiga. menopausa. Mas eu tenho uma pergunta muito importante para quem está passando por isso. Por favor, doutora Carolina. Quem já está com calor noturno, quem já está com fogacho, quem já está com perda de memória e ainda não se tratou, e depois a segunda parte da pergunta, e quem está se tratando, quanto tempo demora para isso acabar? Tá. A pergunta é quem tem os sintomas e não tem o tratamento, o que deveria fazer? Isso. E quanto tempo demora para passar isso daí, né? Eu acho super importante conversar com o médico, né, para ver a indicação do tratamento. Acho que isso primeiro, e se tem alguma contraindicação, né? Então, todo mundo tem algum médico que acompanha, que seja médico de família, clínico, ginecologista. Se precisar, eles vão encaminhar para o ginecologista, mas é importante passar. Então, de cuidados gerais que a pessoa pode tomar, eu vou falar, diminuir de alimentação, né? Diminuir cafeína, diminuir álcool, ter uma alimentação leve no sentido de evitar frituras, coisas de difícil digestão, né? Evitar os produtos industrializados de uma forma geral. Né? Uhum. Então, a alimentação pode ter alguma contribuição. Aí eu tô lá, comecei a fazer tudo isso que a senhora tá falando, e demora quanto para esse negócio acabar? Tá. Não, sintomas leves podem ser melhorados com isso. Sintomas mais pesados não vai melhorar. Vai precisar de tratamento, tá? A terapia hormonal para ela começa a ter uma resposta entre 3 e 4 semanas. E aí é aquilo que eu falei que vai depender da dose, né? Então, normalmente a gente começa com uma dose mais baixa, aí depois desse período vai reavaliar como é que estão os sintomas. Se ainda não tiver melhorado, a gente pode aumentar a dose. Então, muitas vezes, nos primeiros anos... uma coisa importante a gente falar, né? Que a gente chama de janela de oportunidade. Então, a terapia hormonal, ela deve ser iniciada preferencialmente até os 10 primeiros anos da menopausa, né? Ou até os 60 anos. Então, quando eu falei nos trabalhos mais antigos, eles pegaram mulheres já além desse período, e aí se aumenta o risco de ter consequências cardiovasculares, né? Infarto e outras. Então, o ideal é você começar até 10 anos depois da menopausa ou até os 60 anos. Isso é importante. Nossa, também. Porque pode ter gente que fica nesse período todo tendo esses sintomas e não ter se tratado, Exato, né? exato. E é triste. Eu fiquei alguns meses e já saí correndo pra... E o mais difícil é quando chega um paciente já depois dessa idade, né? Que aí já tem mais restrição para iniciar. E às vezes você já perdeu o que a gente chama de janela de oportunidade. Poderia ter começado antes e às vezes justamente por informações ruins, né? Eu acho que lendas urbanas, Sim. acaba não tendo iniciado o tratamento no período correto. E aí, o que a gente faz? O que você faz? Convivendo. Depois... aí individualizar cada caso. Quando está mais relacionado à depressão, alterações do humor, a gente pode entrar em alguns casos com antidepressivo também. Entendo. Né? Então, isso explica muito, né? Sobre muitas pessoas mais velhas que não fizeram esse tratamento, né? Essa reposição, esse tratamento, essa terapia, e já não tem mais como resolver, e aí provavelmente já estão com uma situação mais agravada até no psicológico. Eu acho que não ter como resolver é um pouco drástico, mas assim, não dá para entrar com hormônio. A gente tem algumas outras vias não tão efetivas quanto as hormonais. Que já teria ajudado e resolvido, né? Mas deve procurar ajuda sem sombra de dúvida, não é que é um caso sem solução, não. Que muitas vezes o que eu tô querendo, o que você falou foi muito importante para mim, até por questões familiares, porque provavelmente as pessoas não percebem que a causa disso está lá atrás, né? No que deixou de fazer, do que não percebeu ou não foi informada. Aí hoje toma antidepressivo, toma ansiolítico. E a geração anterior à nossa também vem de uma geração que comia muito mais fritura, fazia muito menos exercício físico, né? Então é uma geração diferente. A mãe da Jamile, nossa diretora, tem 78, vou falar, tia Dinora, me perdoe, mas a senhora tá linda, maravilhosa, e ela tem calor até hoje. Olha só. E agora? Doutora Carolina. E nunca fez reposição hormonal? Ela fez já? Terapia hormonal, até eu falo. Nunca fez a terapia hormonal.
É isso, agora já... A gente considera o risco muito maior nessa Ela tem idade. sempre um leque, ela tá sempre se abanando, sabe? Quando eu contei pra ela falou lá, eu tenho até hoje. Pois Eu é. falei, como assim? Eu não aguentaria. Então, assim, da época das nossas mães, né? Que tem minha mãe tem 77, de lá pra cá, a medicina evoluiu muito, né? Muito. Não, Nós mudou muita somos, né? coisa. Podemos usufruir, né? Sim. Não, eu acho que... E é difícil naquela época, era acesso à informação, né? E acaba, às vezes até os próprios médicos também não têm tanta informação e às vezes também tem algum tipo de preconceito, medo, né? Então, por isso que a vantagem hoje é, claro, sempre buscar fontes, boas fontes, porque você vai ouvir gente falando sempre de tudo, mas assim, o que é importante a gente se basear é o que são aqueles trabalhos que têm significado, né? De maior relevância na literatura. Então, a partir disso, claro que existem algumas individualizações, mas informação é... Eu tenho uma pergunta que é assim, hoje em dia as mulheres, a maioria né, que eu conheço das minhas amigas que não menstruam, que interromperam, eu, por exemplo, sou uma delas, eu uso Diumirena desde os 45. Então, eu coloquei novamente, não, desde os 40, com 45 eu coloquei de novo, e agora teria que tirar ele com 50 anos, e aí fica sem saber, porque assim, você parou de menstruar? Quanto tempo já? Tá falhando a sua menstruação? E a que não menstrua? Essa é uma dúvida comum das mulheres. O principal é ficar atenta aos sintomas, né? Então, o uso de contraceptivos, na verdade, nas mulheres que ainda não entraram na menopausa, poderia ser estendido até os 55 anos, né? A chance de engravidar depois de 50 anos é em torno de 1% ou menos, mas não é zero das mulheres que ainda não entraram na menopausa. Então, no caso do Mirena ou de contraceptivos contínuos, eles podem ser mantidos até os 55 anos. O Mirena, especificamente, então lembra que eu falei, a gente repõe o estradiol e precisa de uma proteção endometrial com progestágeno, né? E o Mirena, ele tem um progestágeno. Então, é um uso que acaba sendo off-label, que não tem na bula do Mirena, e a gente tá falando do nome comercial, né? Mas é o único que existe. Mas que você pode repor o estradiol e manter, então, o dispositivo hormonal como uma proteção endometrial também. Olha que bom. Eu acho que uma coisa difícil, não sei se vão muitos homens, maridos no consultório junto com as suas pacientes, mas eu imagino que para o homem também deve ser uma coisa difícil dele entender. Eu entendo empaticamente que eles não devem entender nada. Eu falo, o homem, ele é constante a vida inteira. Ele não tem variação do ciclo hormonal, ele não tem variação da menopausa. Né, e a mulher A gente é sempre uma montanha-russa. Muita Pra eles, acho que emoção. não deve vida ser inteira, fácil né? dele Muita entender, né? emoção. Essa inconstância da gente, né? Não, para eles, eu acho que o importante é esclarecer, né? Explicar que isso é uma fase uma transição da vida. Ter paciência. Não, é a segunda vez que eles têm que ter paciência e nós temos que ter resiliência, porque na gravidez já é a primeira vez, né? Hormônio sobe, hormônio desce. Né? Eu acho que começa com eu acho que com 11 anos, quando você menstrua. Mas é que a gente ainda não tá casada, né? Então, mas quando você começa a a namorar, nossa resiliência começa lá, né? Eu lembro, quando eu menstruei, falei, que é isso? What? Né? Eu falei, gente, pra nós começa antes. Não, é engraçado. Eu menstruei com 11 anos e minha mãe era super. A gente tinha livros, né? Ela dava livrinhos, falava sobre a menstruação, explicava. E assim, é uma coisa muito pessoal que eu vou contar, mas eu coloquei o absorvente, eu tava na praia de férias, eu menstruei com 11 anos e a minha mãe, né, já tinha me ensinado. Só que eu coloquei um absorvente, tá bom. Depois eu fui trocar, não coloquei outro, achei que era só aquele. E saí pra minha vida normal, andar de bicicleta com 11 anos, uma criança. Ai, que trauma. Todo mundo tem uma história. Acabou, fim, entendeu? Eu voltei arrasada, porque é isso, assim, aí eu liguei pra minha mãe pra falar, mãe, não, mas tem que colocar Aí eu fiquei a louca do absorvente. Aí eu colocava toda hora. Traumatizou, Toda hora eu trocava o absorvente. Era tipo, não podia ver ali, tem que trocar. Então, assim, é uma coisa que a doutora falou. A vida é uma vida toda, né, de inconstâncias. De cíclica, né? Assim, de altos e baixos, ou cíclica, enfim, a gente tá sempre... E eu ainda fui surpreendida, já que é pra falar de um caso pessoal, eu ainda fui surpreendida porque eu não tive esse climatério, porque eu tive a endometriose.
que é uma coisa que também acomete muitas mulheres, né, as pesquisas mostram que cada vez mais mulheres têm endometriose. Então, por conta disso, tive que parar num centro cirúrgico. Eu ainda poderia ter outros filhos e o médico falou, não vou tirar seu ovário, no seu útero, vou tirar só um ovário. Eu falei, tá bom. E aí, a partir daí, já começou um processo que gerou em uma outra cirurgia para tirar o útero de fato. E aí, claro, que a menopausa veio e bateu na minha porta, né? Isso é importante a gente falar, porque tem alguns casos que a mulher mais jovem vai para a cirurgia. Antigamente, você falava, aproveitar e já vou tirar os ovários. Isso é péssimo. Os 2 ovários. Tirar um ovário, quando precisa, ok, porque você vai manter o outro ovário funcionante. Então, mesmo que vá para uma esterectomia, né, que é a retirada do útero, mantendo o ovário, você vai continuar a produção hormonal. Né? Quando você interrompe essa produção hormonal muito, muito jovem, antes dos 40 anos, você aumenta muito o risco de osteoporose, né? Que é uma doença relacionada à fratura óssea, e tem uma série de complicações relacionadas a isso, a camada, né? E aumenta o risco de doença cardiovascular também, né? Então, nessas pacientes jovens, retirar os 2 ovários só realmente se houver uma indicação precisa, senão... Peço desculpas ao doutor, que eu xinguei um pouco. Seu médico estava certo. Mas tá vendo, juntas no pódio, a gente tá o quê? Trazendo informação, prestação de serviço. Isso é muito importante, foi o que a doutora falou, essa coisa da informação de hoje. De fato, e eu comentei com a Vanessa, comentei com a Jamile, a gente saiu com 3 amigas, de 2 horas de papo, 1 hora foi sobre esse tema. Aí já troca telefone, troca medicamento, troca informação, e é um assunto para quem tá nessa fase que a gente tá na faixa dos 50 anos, é fato. Né? Todo mundo tá passando por isso e ainda é desconhecido. Nós temos várias dúvidas ainda, mesmo com o Google, mesmo com médicos bons, por isso que a senhora tá aqui hoje. E só puxando ainda, a terapia hormonal tem como objetivo melhorar os sintomas, mas ela tem alguns efeitos secundários positivos, né? Olha que bom, então, quais são? Justamente isso, a melhora da massa óssea, então diminui risco de osteoporose para as mulheres que fazem a terapia hormonal, também diminui risco de doença cardiovascular, ela aumenta o colesterol bom, que é o HDL, diminui o colesterol ruim, que é o LDL. Então, tem alguns efeitos secundários, ela não é utilizada normalmente para essa função, mas são ajuda. muito positivos. Sim. E aí, tem uma pergunta. Hoje em dia, essa virou um pouco também, as pessoas não falam, né? A gente fala sobre menopausa, a gente quer conversar, as coisas de ficar mais velha, mas também existe uma vertente de mulheres com essa coisa da beleza, dessa coisa que tem que estar sempre, foi o que a doutora começou falando, né? De a gente ter com 50 anos, não com cara de 20, com cara de 50, é um pouquinho melhor, né? Faz um procedimentinho, um negocinho aí, um peeling, e vai se cuidando. Mas tem uma galera mais jovem que está começando a fazer uma reposição antes da menopausa. Totalmente desnecessário, né? Então, assim, primeiro porque tem uma produção de estradiol que ela é suficiente. Você está introduzindo um hormônio que seu organismo já está produzindo, né? Hoje tem uma tendência, às vezes me perguntam no consultório, em relação à testosterona, por exemplo. Sim. Né? Dosei no laboratório e tá baixa. Não se deve dosar testosterona em mulheres no laboratório, porque são exames, sempre vai dar baixo. Então, qualquer mulher aqui que dosou testosterona vai falar para mim que a testosterona tá baixa. Em todas as mulheres vai estar baixa, porque é um exame que vai avaliar a testosterona em homens, né? Então, como o parâmetro é masculino, sempre vai dar baixo, né? Entendi. Então, de novo, claro que sempre deve ser individualizado, mas hoje a indicação em literatura para repor testosterona são nas mulheres na menopausa, não antes, tá? Então, e tá uma moda, né? E tá super na moda. Mulheres de 30 anos. E por que não antes, né? E quando a gente fala isso, mas se eu quiser... É porque a gente não sabe, a longo prazo, qual é a segurança, né? Os efeitos colaterais. Então, são hormônios que têm metabolização hepática, né? Que são hormônios que a gente chama de sexual, estrógeno e testosterona são hormônios sexuais, então, que podem agir na mama. Então, a gente não tem nenhum trabalho a longo prazo que mostre segurança do uso de testosterona antes da menopausa.
Agora eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu vou fazer uma pausa. Vou pedir para todo mundo prestar atenção na pergunta, já escrever aqui nos comentários, nas redes, qualquer rede que você esteja assistindo, se pode, porque eu vou perguntar uma coisa que me atinge muito. Menopausa quer dizer comer mais doce, muitas vezes? Estou desesperada. Estamos Ótimo. todas à tarde, assim, 4h30, 5 horas. Gente, Eu tenho comprado coisas DAS para dar uma melhorada na situação. Eu acho que deve ser uma compensação fisiológica, né? Então, por essas alterações do humor, né? Isso é a mesma coisa, se a gente for comparar com a TPM, né? Quando você tem alguma alteração do humor, você acaba tentando compensar de alguma forma, e o doce é uma bastante comum, né? Mas não tem essa relação direta da queda do estrogênio com o aumento da vontade de doce. Eu acho que está mais relacionada à alteração do humor e aí a procura pelo doce do que... Agora, aí por isso que eu insisto, no exercício, que muitas vezes acaba melhorando, né? Você aumenta a produção de serotonina, do hormônio que traz prazer. Então, buscar outras fontes de prazer, além do doce, pode ajudar. E nessa fase da menopausa, as mulheres estão predispostas a algum tipo de doença? Mesmo assim, as que não fazem a terapia hormonal, com certeza mais, mas as que também fazem, podem... Tá. Então, na menopausa, que nem eu falei, aumenta o risco de osteopenia e osteoporose, tem uma diminuição da massa óssea. E também tem o sintoma, eu acho que os sintomas geniturinários, tem a atrofia vaginal também, ela está relacionada. Esse seria, acho que o principal aumento também. Né? E muitas mulheres têm até vergonha, imagino eu, né? Sim, e aí de acaba. Falar, de conversar. Exato. Né? Aí junto pode vir aumento, por exemplo, muitas vezes de infecções urinárias, pela atrofia. Às vezes só fazendo o tratamento vaginal já melhora as infecções de repetição. Podem vir, aí tem uma série de fatores associados, mas prolapsos genitais, né? Que é quando você tem a queda da parede da vagina ou do útero. Incontinência urinária, né? Principalmente a incontinência urinária de urgência, né? Que é aquela vontade de sair correndo e não conseguir segurar. Então, muitas vezes, só com a reposição local também já melhoram bastante esses sintomas. Já é bastante coisa, né? Já é coisa pra caramba que pode ter. Eu queria só que você retomasse só um tema pra gente ampliar aqui pra quem tá vendo a gente, que é sobre osteopenia e osteoporose. Eu acredito, não tenho base científica nenhuma, que isso acometeu muitas mulheres das gerações anteriores à minha, da Vanessa, da Jamile. Elas foram vítimas de muito disso. Como é que tá a evolução disso pra gente, assim, agora? Ótimo. A massa óssea, ela é constituída ao longo da vida, principalmente até os 30 a 35 anos. Então, tudo o que foi feito até essa idade é importante para prevenção. O que é? Os exercícios de impacto, principalmente, né? Corrida, mais fortalecimento muscular, alimentação, ingestão de cálcio, redução de cafeína. E a partir daí, dos 35 anos, começa a ter uma redução progressiva que ela se torna mais intensa na menopausa. Né, com a redução dos hormônios. Então, antigamente, eu acho que se fazia menos exercício, a alimentação também, eu acho que não se preocupava tanto, e não se fazia terapia hormonal, porque a terapia hormonal... Então, pode ser que isso, sim, tenha levado uma maior incidência de osteopenia e osteoporose. Osteopenia, ela é até comum, né, depois da menopausa, mas, de novo, além da terapia hormonal, é importante ter essas medidas de precaução que eu falei, diminuir a ingestão de cafeína, aumentar a ingesta de cálcio. De uma forma geral, a ingestão de cálcio na população ela é baixa. Como que se ingesta para tomar o cálcio? Para ter cálcio hoje, eu não bebo leite, o que eu faço? Pois é. Outras fontes, além do leite, derivados, né, iogurte, queijo, são os vegetais verdes escuros, né? E castanhas, como castanha de caju, castanha de pará, também são fontes de cálcio. Mas, muitas vezes, acaba precisando suplementar, porque ela não é suficiente. E a vitamina D? E a vitamina D. Eu ia falar justamente disso também. Né? A vitamina D também é importante na formação óssea. E ela é formada pela exposição solar, o que hoje em dia ninguém mais fica, raro, né? Mas às vezes eu tento, só que eu passo, aí não pode passar protetor solar. Não pode passar protetor. Então é confuso pra mim. É um pouco confuso. Qual seria o ideal? Passar protetor no rosto, né? E tomar sol direto no braço e na perna por 15 minutos,
fora dos horários de pico, né? Então, no inverno antes das 10, no verão antes das 9 da manhã e à tarde depois das 16 horas. Quem consegue... Aí você não trabalha, você não sai, você não leva Não, filho eu na nem escola, posso mais no braço, você porque eu não faz comecei a tomar no braço e nada. começou a manchar. Eu até então, vi a Angela Dipp pois falando pra não tomar, eu também tô Então, fazendo isso. Aí tem a suplementação. Aí a vitamina D, complicado. ó, um comprimidinho lá, você já toma. E eu esqueço de Exato. tomar. Não Para pode quem esquecer. esquece, então, a vitamina D Deixa você eu pode anotar. tomar diariamente ou você pode tomar semanal. Essa é a Tem a dose vantagem. semanal. Né? Então, a dose de manutenção, que é de 1.000 a 2.000 unidades por dia, se você quiser tomar semanal, você esqueceu, aí um dia vou da semana anotar você isso. vai Você lembrar. toma. Aí você toma entre 7 a 14 mil. Tem Acabando um aqui, eu estudo, vou anotar. Tem um estudo, doutora, que fala que a vitamina D agora está sendo tratada como um hormônio. É real isso? É por causa do metabolismo, da fisiologia e da produção, porque ela é produzida, né, pelo organismo. Então, sim, ela tem as funções, né, em diferentes órgãos, Sim. mas hoje quando a gente fala em hormônio, tem aquela preocupação, é um hormônio. É. Isso é até engraçado, eu tava falando da testosterona. Tem gente que fala, não tomo anticoncepcional porque é um hormônio. Mas usa uma série de testosterona e seus De outras outros derivados coisas, que são Produtos que hormônios. contêm testosterona. Então, que nem tireoide, né? Às vezes o paciente vai no consultório, eu quero ver meus hormônios. Qual hormônio? Porque, Nossa, a gente são tem tantos, dezenas de hormônios, tireoide, isso aqui. Sim, é um hormônio, mas continua sendo... tendo ação positiva na formação, isso aí não tem problema nenhum. Aproveitando o gancho, quem tem problema da tireoide ou hipotireoidismo ou coisa assim, e a menopausa, isso é um agravante ou não? Na verdade, tem que ser investigado laboratorialmente, né, na tireoide. Não necessariamente você vai ter uma piora da função tireoide na menopausa. Às vezes, quando a gente faz a terapia hormonal via oral, você tem aumento de uma proteína que carrega o hormônio da tireoide. Então, eventualmente, precisa fazer algum ajuste de dose, mas isso não é uma regra. Tem que ser acompanhado. E aí, se for necessário, sim. É bom ficar atento, né? Pelo Tem que menos, ficar né? atento. Pra nessa hora. Eu tenho nódulos e eu acompanho, né? Já fiz pulsão, não tem nada, mas é isso. Eu fiquei preocupada exatamente isso. Quando eu fui pra falar sobre a terapia hormonal, minha primeira pergunta foi: e os nódulos da tireoide? E aí a doutora também me explicou que não, vai exatamente. influenciar. Porque é um medo que a gente tem, né? Porque a gente ouvia tanto, exatamente disso, de antigamente vir com essa carga tão pesada que você fala, meu Deus, E foi exatamente por isso que a gente pensou tanto nesse tema da gente conversar com as nossas amigas e com parentes e com as pessoas ao nosso redor que vivenciam o medo. Eu tenho amigas que exatamente o que a doutora falou, que não tem mais o seio, né? Tiveram a cirurgia e aí não podem fazer a reposição. E eu vejo a diferença, né? Da gente, que eu que comecei... Gente, como é muito melhor você conseguir ter acesso, Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Vou aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta para a doutora. O futuro disso, se você pudesse ter uma visão do que vai acontecer com os nossos filhos, para as meninas que estão agora ainda entrando nessa fase da puberdade, espero que elas tenham uma melhoria nessas qualidades de vida. A ciência já deu algum sinal disso acontecer futuramente? A ciência está em constante evolução, né? Agora, novos tratamentos são sempre investigados. Hoje tem alguns que ainda não são vendidos no Brasil, mas que, por exemplo, a proteção endometrial, em vez de usar progestágeno, um outro medicamento que teria menos efeito colateral, né? Tá, então, questão de dose, né? Se a gente pensar que antes se começava com doses mais altas, até em relação aos anticoncepcionais, e foi reduzindo. Então, com certeza, vai ter alguma evolução, sim, até essas meninas chegarem na menopausa. Porque não existe prevenir, né, sintoma da menopausa. É um processo fisiológico, né? Pensar, dá para atrasar isso? Isso eu não vejo, né? Isso eu não vejo. Acho que... Vai chegar em algum momento, porque é isso, né? É um processo fisiológico. Mas dá para melhorar a qualidade de vida, né? Eu acho que isso sim. E hoje você vê aí mulheres vivendo
né, no seu auge, né? Não Apesar é, da com menopausa. 50 anos, 60 anos, a gente vê Tanto pessoas belíssimas que estão... até na parte esportiva mesmo, eu faço ciclismo, eu vejo mulheres na menopausa, ciclistas com uma força maior que muita menina de 30 anos. Sim. Não, mas eu falo por mim. Eu nunca fui uma pessoa praticante de algum esporte que eu, sabe, ali, ai, pratico, gosto, amo. Não, eu fazia um pouco de tudo, aquela coisa, joga vôlei, joga... Hoje, eu faço mais atividade física, eu faço todos os dias, do que eu fazia com 30 anos. Você Acho ficou que mais disciplinada, né? muito mais disciplinada. Porque viu mais a importância, né? Eu acho que você viu a necessidade e a importância. Deduzo eu também. Sim. Não é só um hobby, uma coisa divertida, não, é uma necessidade. E a minha irmã fala isso pra mim. Aí ela fala, ainda bem que você também voltou a praticar exercícios, as duas, né? Pra não passar pelo que a mãe passou, uma animando incentivando a outra, pra é. não passar pelo que a minha mãe passou, por exemplo, né? E aí a gente agora enxerga o exercício como uma necessidade, é como se fosse um medicamento. Exato. Você faz isso de manhã pra você passar Bem por o exemplo, dia. eu gosto de fazer de manhã, já passo o meu dia ali tranquila, faço musculação, eu odeio, mas o quê? Preciso fazer a musculação. Mas você tem disciplina. Tenho disciplina, faço. Aí faço um pilates que é com musculação também, que é diferente. Então eu faço praticamente quase todos os dias da semana para questão muscular na menopausa, Isso. numa vida melhor lá na frente. Isso é super importante, né? Então, outra coisa que ocorre na menopausa é a perda de massa muscular, né? Então, o fortalecimento, ele é fundamental. Até para a independência mais lá na frente, né? Não nessa fase inicial, mas depois de vários anos de menopausa, a força muscular, ela vai dar muito mais independência para a mulher viver o seu dia a dia, a sua rotina, do que aquelas que não fizeram nenhum tipo de fortalecimento. Aí tem uma perda considerável, aí acaba levando a uma limitação, né? Então, isso é super importante. Aqui no Juntas no Pod, a gente sempre traz um objeto que remeta ao nosso convidado para a gente trazer mais uma pitada, assim. E a gente sempre pensa o que vamos levar. E a gente trouxe hoje aqui a Mulher Maravilha. Eu queria te perguntar, doutora Carolina Rezende, nós somos Mulheres Maravilha? Ah, não tenho dúvida. A doutora é linda, uma mulher maravilha, maravilhosa. Assim, eu sou ginecologista, mas eu admiro muito as mulheres, assim. Eu acho que as mulheres, elas têm uma força, né? Um brilho, uma coisa que vem de dentro. Eu, no consultório, eu fico ouvindo as histórias. Às vezes o paciente nem sabe, mas admiro todas as mulheres de uma forma geral, assim. Eu acho que são todas mulheres maravilhas por tudo que enfrentam, pela coragem, né? Não tem medo de inovar, de experimentar, de sair do lugar comum. Eu acho que, sim, somos todas. Representou bem a doutora Carolina, né? A Mulher Maravilha. E tem alguma história? Eu vi que você se emocionou agora. Deu para lembrar de alguma coisa? São histórias de consultório, né? E coisas, assim, coisas pequenas ou coisas grandes, né? Mas a própria maternidade, né? Então, às vezes, você ver uma mulher se transformar em mãe, né? E tudo porque ela passa, os novos sentimentos, as dúvidas, os medos. Eu acho isso tão gostoso de ouvir, assim, de ver. E... A gente já está quase encerrando, mas eu queria que você, aproveitando esse lado mais pessoal, né, da doutora, tem alguma história que te marcou? Alguma coisa que te faça falar, nossa, valeu a pena ter feito faculdade, tanto tempo, né? O impacto na vida das mulheres, né? Eu acho que... Ai, que bonito. Não, eu acho que tem algumas mulheres que precisam descobrir a sua força, né? E hoje se fala muito sobre a violência contra as mulheres, e claro que eu vejo isso no consultório, né? E muitas não, mas assim, tem mulheres que elas têm medo de sair daquele ciclo de violência por não saber o que vai ser da vida delas, né? Então, sim, eu já tive pacientes que através de uma conversa no consultório, de expectativa, até pacientes com filha, se o pai maltratava a própria filha, né? Era violento com a própria filha e a mãe não tinha coragem de sair daquela situação, sabia do risco dela de vida. Eu falei, se acontecer alguma coisa com você, com esse homem que você quer deixar sua filha, eu acho que isso deu uma coragem para ela sair daquela situação, e já tive outros casos similares, e depois vir agradecer, doutora, muito obrigada, você me ajudou muito.
Então, sim, tem algumas histórias no consultório que são incríveis. Eu acho que é isso que é o essencial, a gente se sentir acolhida quando nós vamos procurar uma médica mulher, principalmente ginecologista, porque a gente tem a coragem de conversar, de se abrir, que é o que a gente está fazendo aqui no Juntas no Pod, né? Acolhendo as mulheres, trazendo esses temas que são pertinentes pra gente. E a gente está muito grata, doutora Carolina, muito obrigada. Foi muito gratificante conversar, esclarecer todas essas dúvidas que são nossas, Sim. das nossas ouvintes e nossas telespectadoras, que também podem deixar comentários, gente, perguntar, mandar para a doutora. Vai estar aqui o @ da doutora Carol também. Posso falar, doutora Carol? Pode sim. Já pegamos intimidade. Para também tirar as dúvidas lá no Hospital Moriá e no Instagram, né? No consultório da doutora também. A gente vai deixar todos os contatinhos. Eu agradeço, doutora Carolina Rezende, porque é muito bom ver que uma médica se emociona, que uma médica consegue explicar de uma forma tão clara, tão simples, porque eu também acredito que o simples resolve. Você começou o nosso papo hoje falando sobre isso, já me conquistou. Eu acho que o simples resolve, que você chegar e já distribuir um monte de coisas que você não entende nada, ou que você vê muitas senhoras, e é isso que distancia o tratamento da solução. Então, eu agradeço você ter se disposto a vir aqui, a ter conversado com quem está vendo a gente. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada. Foi um prazer, adorei conhecer vocês, conversar com vocês. Parabéns pelo trabalho, acho que é fundamental esse esclarecimento que vocês estão prestando às mulheres. Obrigada. Vamos juntas, obrigada. Doutora. Então, não esqueça, hein, gente? Ativa aí o sininho e fica ligado nos nossos próximos... Põe perguntas aí no Instagram, que de repente a doutora também pode responder alguma coisa por lá. Próximos episódios, tá bom? Valeu, tchau, tchau.